Organização de timeline, vamos falar sobre isso ou não? Por favor, né? Acho que é importante. Vamos falar, principalmente quando você trabalha num lugar onde o trabalho não acaba em você. Então você vai falar assim, não, mas só eu mexo no meu trabalho, minha timeline fica aquela coisa horrorosa, cheio de track, aquela zona. Beleza, mas quando você trabalha com mais pessoas... Ambiente compartilhado, né? Tem que ser organizado, não tem jeito. Muito comum em projetos que a gente de médio para grande, né? Que a gente diz que é de médio para grande, mas que você pode aplicar nos seus projetos pequenos e pessoais também. Os sonoplastas agradecem. Muito. Né? O pessoal da finalização agradece. Todo mundo agradece. Olha que maravilha. Né? E a gente consegue viver num ambiente muito mais tranquilo e saudável. Mais feliz, né? Então, o que a gente quer falar? Na verdade, a gente quer falar sobre a organização da sua timeline. Onde vão os clipes? Como, por exemplo, o áudio. Então, se a gente for falar primeiramente de áudio... a gente tem que falar ali que a gente tem que separar por tracks o que vai em cada track. Você tem alguma organização padrão assim que você usa normalmente? Eu costumo manter track 1 e 2 só diálogo, só voz. 3 e 4 efeito, 5 e 6 é trilha. Já é uma organização e isso é importante. Só no canal 1 e 2 vai ter diálogo. Não pode no 3 e no 4 ter diálogo. Aí você bota um efeito na track inteira ali para fazer alguma outra coisa. Uma equalização ali para tentar dar uma melhoradinha. Se tem um efeito no meio ali, o efeito entra junto na Exatamente. bola. Então tem que organizar. Normalmente para os reality shows, que a gente está falando de câmeras e câmeras, de microfones e microfones. Milhares de microfones. A gente até vê hoje bastante, né? Esses projetos com, sei lá, já vi 96 microfones. E aí quando tinha visita ia para 105, 106 microfones. Desesperador. E aí você trabalha de algumas outras maneiras otimizadas, mas principalmente um bloco inicial de diálogos. Isso aí. Então coloca ali de 2 a 4 canais. O que for se adaptar, né? Por exemplo, a gente costuma na Moonshot, a gente trabalha com bastante track de diálogo, porque é muito microfone. E uma convenção que a gente seguiu ali, que tem ajudado bastante, tem 10 microfones o projeto. Então, as 10 primeiras tracks ali são microfones e, de repente, o apresentador caiu na 1 e o convidado 5 está na track 5. Então, para sempre, o cara vai estar na track 5, para sempre o apresentador está na 1. O convidado 5 saiu fora, vazou. Nos próximos episódios, a track 5 ali está vazia, que essa é a dele. Isso eu adoro. Organização de reality show... que sei lá quantas pessoas podem chegar a editar 10 pessoas mexendo na mesma timeline. É isso. Você tem ali na parede um papelzinho escrito tal track, tal convidado, tal participante é em tal track. Então, às vezes, você precisa mutar uma track de alguém ou você precisa pegar o microfone de alguém. Você sabe a track que você vai direto ali, você não perde tempo. Dica de ouro, renomear a track. Em todos os softwares de edição você consegue colocar ali o nomezinho, quem é o cidadão ou qual é a função daquela track, o que ela está exercendo ali. É diálogo? Dica de ouro. Na sequência, a gente costuma colocar ali os efeitos de áudio. E também depende muito de como você trabalha. Se você trabalha com poucos efeitos, você tem um pouco menos de tracks ali, sei lá, 3, 4. Ou se você é um cara ou é um projeto que tem muito efeito sonoro, tem muita gagzinha e tal, você coloca mais tracks de efeito. E ali também só vai existir efeito de áudio. Tem voiceover, então você pode colocar ali o locutor também, então pode colocar 2 tracks só para locutor, se tiver mais locutores você coloca mais 2 tracks para locução, então naquela track só vai locução. E aí as trilhas, né? Tem o costume de deixar sempre as últimas tracks ali, porque trilha às vezes é aquela coisa que você precisa de muitas tracks para fazer emenda ou fazer uma passagenzinha mais chiquezinha. Então você acaba usando mais, então a gente costuma deixar sempre lá para último, porque se precisar colocar mais track, tá liberado, você coloca lá para baixo. Isso falando de áudio. De vídeo também existem convenções a se fazer. Eu vi essa semana passada estava dando aula, uma timeline de uns 18 tracks, todo nomeado, tudo bonitinho, assim, os gringos são muito organizados, né? Vou até colocar o print aqui. Primeiro ou segundo track, drama shots, que eles chamam, né? Então, ali a história, a construção... Cara, você não precisa de 15 tracks ali pra construir uma câmera só, né? Então, eles colocam ali o primeiro, segundo, depois VFX, então, efeito, né? VFX. Você pode colocar um terceiro track e aí vai. Ali o céu é o limite, mas tem que ser organizado. Então, naquele track só vai isso. Olha como tá essa timeline... E reflita e absorva e vamos nessa. A dica é essa, se organize.
Pelo amor de Deus. E também se inscreva aqui no canal, dá o joinha, clica na sinetinha, compartilha e vamos nessa, né? Até a próxima. Gosto da sinetinha. Até.